Olá, estamos de volta com mais um Gente Interessante. E agora, em momentos de crise, nada mais apropriado do que receber um economista. Hoje a gente está recebendo o André Ianno, ele é economista formado pela USP e consultor de empresas, e nós vamos saber um pouquinho da crise. Aliás, a ideia é fazer uma série toda voltada, querendo ajudar você a pensar e como lidar nesse momento de crise. André, obrigado por estar aqui. Obrigado, Elias. André, me diz uma coisa, essa crise é a pior crise que o Brasil entrou ou crise e deve ser lidada da mesma maneira? Olha, Elias, essa crise econômica que nós estamos vivendo hoje, é claro que quando a gente presencia a crise, a gente sempre acha que é a pior crise que nós vivemos, né? Mas se você for analisar outras crises que nós vivemos, sim, ela é uma crise péssima. Eu acho que não existe crise boa, né? Eu acho que ao longo da história do capital, do mercado financeiro, da indústria, você tem várias crises ao longo dos anos, né? Eu acho que a gente tem que entender como funcionam essas crises para tomar atitudes diante delas. E essa crise, ela é diferente das outras, porque as outras crises foram influenciadas pelo mercado externo, foram influenciados até por um plano ou por um arraste de uma dívida interna que fomos para o FMI na época, que tentou fazer ingerência dentro da economia. Veio depois o Fernando Henrique, que acabou sendo ministro do Itamar, e nasceu daí o Plano Real, que acabou estabilizando uma economia que chegava a ter uma inflação de 80% ao mês. Essa crise, ela foi uma crise produzida, ela é uma crise de dentro para fora, é uma crise de implosão. O comportamento dela é o mesmo ou a crise é diferente? Vamos fazer um breve histórico então, Elias. O que a gente pode pensar é o seguinte, vamos pensar da crise da década de 80. Como que era uma crise da década de 80? Por volta de 86, eu não lembro ainda, era muito criança. Mas na crise de 86, o que a gente via? Era um país que estava as características são muito próximas do Brasil hoje. A gente era um país que a gente não tinha capacidade, não tinha envergadura de conseguir sair de uma situação inflacionária. Plano Bresser, Plano Verão, Cruzeiro Novo, Cruzado. Então a gente não conseguia capacidade técnica para conseguir lidar com essa situação da inflação. E qual foi a mágica que eles fizeram para poder alinhar a inflação? Sim, aí com todos esses planos, você acaba criando um pouco também de subsídio técnico para você conseguir enfrentar essa inflação. A gente conseguiu enfrentar essa inflação só mesmo com o governo do Fernando Henrique, com o Itamar, com o Fernando Henrique como ministro da Fazenda, né? Onde eles tiveram... Foi quando ele criou o DR. Não, o RV. Isso, o RV. Ele indexou tudo no RV para depois transformar em Plano Real. Justamente, ele foi acumulando isso com o RV, ele foi acumulando essas correções inflacionárias com o RV. Estou resumindo a história porque ela é bem complexa. E aí chega um momento, em 1º de julho de 94, a gente abomina-se, ou melhor, proíbe-se a correção monetária, né? A gente tem um incentivo estatal de conseguir manter a paridade com o dólar. O dólar fica valendo R$1. E diante disso a gente consegue importar muitos dos produtos, porque o que acontece naquela época? A gente não tinha capacidade de conseguir responder às crescentes demandas internas. Como funciona a inflação? Você tem uma demanda interna muito grande ou muito grande e você não tem como responder isso. Então imagina só, todo mundo quer comprar, mas não tem. Então, não sei se você lembra como que fazia-se na década de 80. Justamente, como que se fazia para se controlar a inflação na década de 80 com o Sarney? Eles faziam aqueles fiscais do Sarney, você não podia vender determinado preço. Isso é ficcioso, você não vai conseguir controlar a inflação, porque as pessoas vão querer comprar. Elas compravam por mercado negro ou de outras vias não oficiais, né, e acabavam mascarando a inflação. Então o que acontece? Você acaba abrindo o mercado interno.
Então a gente, não sei se vocês lembram da década de 90, no começo da década de 90, com o Fernando Henrique, você tem uma inundação de produtos importados para o Brasil, tem uma alta dos juros muito alta nesse período, né? Em comparação ao juro, à inflação, que aí você pode pensar a questão dos juros reais, né? Em juros reais é a diferença entre os juros cobrados e a inflação. E agora? E a inflação agora que está voltando? E nós continuamos trazendo muitos produtos importados. O que difere? Por que antes nós tínhamos tantos produtos importados e subia essa inflação, precisava se controlar porque o consumo era maior do que a demanda, então se cobrava ágio, se você ia comprar um carro, se pedia mais pelo valor do carro, exatamente para que a oferta era menor do que a procura. Hoje, a oferta é grande. Você tem mercados emergentes como o mercado da China, mercado do leste europeu, e, no entanto, a inflação foi mantida sob controle. O que aconteceu que ela está voltando? Vamos fazer, então, uma comparação de novo com outra crise. Mas vamos trazer mais para os dias de hoje. O que está acontecendo hoje? Por que a inflação voltou? A gente verifica um déficit fiscal gigantesco, né, nas contas públicas. A gente encontra hoje um desemprego altíssimo, né? Nós estamos diante de uma queda da renda do trabalhador. Nós não estamos vivendo um momento de uma taxa de juros altíssima, né? E uma inflação aumentando nesse período. Todo esse cenário, ela gera o que nós falamos de crise econômica. O que é a crise econômica? Retração do PIB, né? Tudo isso vai contribuir para o PIB. O relatório do FMI mais recente fala que em 2016 nós já estamos em maio, nós vamos fechar pelo menos até o final do ano em 4% negativo, né? O que isso representa? Esses 5 fatores, eles influenciam diretamente o nosso crescimento econômico. Por quê? O primeiro ponto, o Brasil não tem dinheiro, né? A dívida pública brasileira é altíssima. Se a dívida pública brasileira é altíssima, nós não temos dinheiro para fazer os investimentos necessários. Ou seja, nós não temos dinheiro para fazer investimento em infraestrutura, nós não temos dinheiro para fazer investimentos em portos, ferrovias, estradas. Isso acaba virando um ciclo vicioso, porque o indivíduo perde o emprego, ele não consome, a indústria não produz e retrai-se o mercado financeiro. E quem acaba sendo impactado maior é exatamente o que tem a menor renda, o mais pobre. Nós vamos rápido para um intervalo e voltamos num minutinho. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Olá, estamos de volta com mais um Gente Interessante. Hoje recebendo o economista André Ianno. Aliás, ele é consultor do nosso próximo programa, mas em virtude do momento da crise, desse momento difícil que o Brasil está mergulhado, nós chamamos eles para fazer uma consultoria, para ajudar você a pensar, achar um caminho, como gerenciar a própria economia doméstica sua. André, nós falamos então na queda da renda
do ciclo vicioso. O indivíduo perde o emprego, a produção é comprometida, a indústria tem que demitir, não há consumo, a retração do PIB, a retração de impostos pagos pelo governo. Isso afeta imediatamente a dona de casa, aquela que tem que ir no mercado, aquela que sente os preços começarem a explodir, que acabam não acompanhando pelo seu crescimento da renda. Como que lidar com isso? Como que a dona de casa, antigamente a gente estocava em momentos de crise, o que ela deve, o que você orienta a pessoa a fazer assim? O cidadão comum, ele que tem aquele dinheiro contado, muitas vezes o aposentado, muitas vezes o salário é justinho para as economias dele. Como que ele lida nesse momento de crise? Qual é a melhor orientação que você dá para ele? Tá joia. Olha, duas coisas que a pessoa tem que fazer quando ela está diante de uma situação de crise econômica. A primeira coisa, claro, é reduzir as suas despesas. Não tem segredo, Elias. A pessoa tem que reduzir as despesas dela, as despesas correntes da casa. Chegar, conversar com a família, chamar a família, ou se não tiver, só se for marido e mulher, conversar, identificar o que dá para ser feito, né? Imagino que muitas famílias já fizeram isso, mas se não conseguiu ainda resolver o problema, vamos ver o que dá para cortar na carne, o que dá para fazer isso. E outro movimento é você aumentar a renda. Não tem segredo. Ou você tem que cortar gastos e aumentar a renda. Como que você faz para aumentar a sua renda? Acho que é o pulo do gato. Mais importante. Justamente, porque você fala assim, pô, mas como que eu faço? Vou procurar outro emprego? Sim, procure outro emprego. Você não consegue arranjar outro emprego? Ou você não tá empregado? Então, acho que o momento que você tem que fazer agora é aumentar a sua empregabilidade. Mas o que é difícil, porque o mercado não está retraído, não está oferecendo emprego, ele está demitindo. Sim, mas se você estiver numa situação hoje que você tem que procurar melhorar, porque hoje o que acontece? Na crise econômica, Elias, vão ser contratados os melhores, né? Eu acredito muito nisso. Você acha que o crescimento da economia informal, ela passa por isso? Quer dizer, há um número falso de que estão aumentando-se as empresas, na verdade está aumentando a economia informal. Ou as pequenas... Justamente esse aspecto que a gente está trabalhando. Por exemplo, muitas das famílias, elas estão reduzindo sim as despesas, mas elas encontram na informalidade uma maneira de conseguir aumentar a renda da família. Por exemplo, o trabalhador que trabalha, a família que trabalha o dia todo, aí à noite vai abrir um carrinho de cachorro-quente, ou fazer um espetinho, ou uma senhora que perdeu o emprego, está fazendo bolo para vender. Sim. Nesse sentido que eu falei de aumentar a empregabilidade, nesse sentido que eu falei de você se tornar mais ativo na crise. Na crise, a gente tem a gente não pode lamentar, a situação está dada, é isso que está acontecendo. Então, mas veja bem, eu tenho que entender, nós já chegamos no fundo do poço ou esse poço é mais fundo? Olha, Elias, é uma pergunta um tanto difícil de responder hoje. Nós vamos passar um período difícil para frente, independente do rumo político brasileiro. Justamente. Eu gosto de pensar em dois cenários possíveis. Diante da situação de queda da presidente da República, acho que nós temos dois cenários possíveis que a gente pode pensar. Eu fico com o cenário positivo. O cenário pessimista, nada vai mudar. Eu acredito sim, eu acredito no futuro que vai sim acontecer coisas boas. Nós tivemos uma situação política que levou a um desastre econômico. Hoje se inverte, esse desastre econômico influencia a resolução política? Então, dentro desses dois cenários, Elias, um otimista, que eu gosto de ficar, e esse cenário mais pessimista, que nada vai mudar, eu fico com o otimista. Mas, mesmo dentro do cenário otimista, os próximos dias que o Brasil vai enfrentar são dias extremamente turbulentos, dias extremamente de posicionamentos fortes, tanto da população quanto dos nossos dirigentes políticos. Por quê? Eu sei que é muito difícil falar isso, mas até agora nós não pagamos as contas. Tá? Nós estamos passando por muita dificuldade econômica, mas a conta ainda não chegou. Para a gente conseguir reverter essa situação de déficit das contas correntes, Elias, a gente vai ter que, justamente, assim como pensar como uma dona de casa, a gente vai ter que sim cortar despesas dentro da nossa casa, que ainda foram cortadas, mas na verdade não foram ainda cortadas. Com o novo programa de governo do Temer, eu acredito que vai ter novos cortes, e sim, tem que ser cortes profundos, né, na máquina pública,
não só no aspecto federal, mas também nos aspectos estaduais e municipais. Essas contas elas precisam ser cortadas. O nosso Estado ele é muito caro e ineficiente. Muito grande. O Estado é muito grande, nós precisamos diminuir um Estado minimalista. E aí, além disso, desses cortes das despesas correntes que nós temos que fazer é aumentar a renda. Aí você vai falar assim, aumentando impostos? Eu espero que não. Porque se a gente aumentar mais impostos, a economia vai retrair ainda mais. Então, ainda a gente está numa situação de poucas manobras políticas e econômicas que hoje nós nos encontramos. Ou a gente corta despesas, e a gente tem que aumentar receita. Como que a gente aumenta a receita? A gente vai ter que, em algum momento, aumentar a produtividade do trabalhador. Essas respostas eu não tenho, Elias, porque é uma situação hoje que nós encontramos de pouca manobra política. A gente tem que passar hoje, com um novo governo, uma credibilidade para o mercado. O mercado tem que entender que esse novo governo ele vai colocar o Brasil nos trilhos. Acredita sim, a gente espera que sim, que ele consiga responder isso para o mercado, porque caso ele não consiga responder, a crise vai se acentuar ainda mais. André, nós vamos por mais um rápido intervalo. Eu vou criar um bloco a mais, porque está tão interessante, nós temos que falar das empresas ainda, como fazer as reservas, como proteger o nosso crescimento. Voltamos no minuto. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Estamos de volta com mais um Gente Interessante, hoje recebendo o economista André Ianno. Nós estamos falando do momento da crise, momento delicado, é bastante complexo também entender. E eu quero perguntar para ele agora a respeito das empresas, André. Como você que é um consultor, como você pode, nesse momento, um economista, analisar a empresa e melhorar o desempenho da empresa? Elias, quando a gente vai dentro de uma empresa, nossos clientes, a gente tenta analisar, primeiramente, como que está o aspecto financeiro da empresa. Muitos dos empresários brasileiros, eles têm um péssimo hábito de investir muito nos produtos, investir como atender o cliente, mas ele acaba se preocupando muito pouco com a saúde financeira, contábil financeira da empresa dele, né? Uma coisa que a gente tem que se esforçar para tentar mudar essa cultura nos nossos empresários. A gente dá muito pouco valor a esse aspecto. O que acontece? Hoje, entrando dentro da empresa, o empresário ele tem que verificar qual que é, fazer uma análise de custos da empresa dele, verificar as receitas, as despesas. Eu sei que parece ser um tanto quanto abstrato esse tipo de assunto, mas é muito importante. Se ele conseguir verificar, ter isso no ponto, ter esse controle, ele está 50% de chance de vitória. Perdas, né? Justamente. Não é nem tanta produção, nesse momento é evitar perdas, não é? Para o cidadão, para o grande empresário, as reservas dele, evidentemente, são diferentes da economia doméstica. Na economia doméstica hoje, como que ele protege seu capital? Todos nós estamos vendo os imóveis caírem sensivelmente os preços, a moeda estrangeira oscila demais, ela ainda não é um capital, pode ser um capital a longo prazo, é um capital que mantém o seu valor estável,
mas a gente nunca sabe o momento de comprar ou não. O imóvel é o momento ou não de eu comprar. Carro, que a gente está percebendo que tem carros até com 30% abaixo do seu custo e sendo financiado a taxa zero até em 60 meses. O que o indivíduo hoje deve agir? Como que ele deve agir frente a essa crise? Ele observa ou ele entra nesse mercado? Elias, eu vou falar uma resposta um tanto quanto genérica, porque você falou de muitos aspectos de investimento. Você falou imóvel, você falou de poupança, moeda estrangeira. O que a gente pode falar diante dos investimentos? Os investimentos, eu costumo pensar o seguinte para os meus clientes. Você tem que pensar três aspectos antes de você fazer qualquer investimento. O primeiro aspecto que você tem que fazer é uma pergunta para si mesmo. Qual é o risco que eu aceito assumir? Por exemplo, você aceita perder 10%? Você aceita perder 20%? Quanto que você aceita perder? Né? Diante disso, a gente vai ver qual é qual é a sua situação, né? Como você se enquadra nisso. Por exemplo, se você aceita não perder 10%, obviamente você não vai ser empresário, ou obviamente você não vai investir em ações, né? E, além disso, o que é importante também que a gente fale para os nossos telespectadores é que, além do risco que você aceita assumir, qual é o seu horizonte de investimento. Por exemplo, quanto tempo você disponibiliza para aquele investimento. Por exemplo, tem investidores hoje que não podem deixar o dinheiro parado um mês, eles querem receber em 15 dias, curtíssimo prazo. Outros podem... Então, vão casar, então vou deixar o meu dinheiro no banco um ano. Outros estão pensando numa aposentadoria, então podem deixar um tempo maior. Hoje, o hábito que nós temos, desculpa te interromper, mas o hábito que nós temos, você falou de poupança, é comprar o mercado mais fácil que tem para o consumidor, que é o mercado que nós compramos em banco. Nós não temos o hábito de fazer investimentos, ir para a Bolsa de Valores, nós não somos educados para isso. E a Bolsa hoje, ela dá rentabilidade muito maior do que a poupança. A poupança praticamente é o pior tipo de investimento que existe para nós. Uma coisa que eu costumo falar também, Elias, é o seguinte: dentro de investimentos, dentro da parte de finanças, não existe verdade absoluta, tá bom? Por isso que eu estou falando desse aspecto de você conseguir pensar, fazer essas perguntas para você. Então, é verificar qual é a sua aceitação ao risco, o seu horizonte de investimento, porque esses dois aspectos vão caracterizar qual o retorno que você vai ter, né? São duas coisas muito próximas. Retorno, risco, o prazo que você disponibiliza e o retorno que você vai ter. Porque o retorno, a gente sempre quer um retorno muito alto, mas a gente tem que verificar sempre que um retorno alto necessariamente vai ter um risco maior. Por exemplo, você comentou de ações. Por que as ações você vai ter uma rentabilidade maior? Porque o risco é maior, né? A empresa pode quebrar. Se a empresa quebrar, você perdeu todo o seu dinheiro, né? A gente pode ver o caso das empresas do Ike Batista, né? Ela quebrou, todas as pessoas que tinham ações da empresa tiveram como sócios, entraram no mesmo barco. A Petrobras? A Petrobras também, mas a Petrobras é um outro caso, mas ainda dentro dos aspectos de ações. E você tem ações muito interessantes hoje, que sim tem uma finanças adequada, um relacionamento com o investidor ok, né, uma governança corporativa razoável, que consegue sim mostrar resultados interessantes com riscos menores. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que deixar claro para o nosso, hoje, telespectador, na crise, ele não entrar em qualquer falação, porque hoje a gente sempre escuta muitas verdades. Eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de entrar nessas verdades. Outra verdade absoluta que a gente acaba vivendo, escutando dos nossos avós, nosso pai, amigos, é que imóvel é o mais seguro e imóvel sempre você vai ganhar dinheiro. Sim, para algumas pessoas pode sim uma verdade, mas hoje, o que acontece? Por exemplo, quando você tem ideia mais ou menos quanto custa um aluguel de uma casa, de um apartamento de 700 mil reais hoje em Rio Preto? Não tenho ideia, mas em torno aí de uns 3, 4 mil reais. Olha, vamos pensar em torno de 3 mil reais, porque como está na crise hoje, provavelmente esse dono de imóvel, ele não vai conseguir, justamente, ele vai ter que diminuir o valor para conseguir ter um inquilino. Vamos baixar para uns 2.500. Eu acredito que deve estar mais ou menos nesse nível, de R$ 2.500. Só para a gente fazer uma análise rápida. R$ 2.500 por mês
com um valor de um apartamento ou uma casa de R$700 mil, vai dar em torno de 4% ao ano de retorno de um investimento, de um aluguel. Isso eu não estou levando em consideração nem o desconto da imobiliária e nem o imposto de renda. Então hoje, para a gente colocar em pratos limpos, você alugar uma casa ou um apartamento de R$700 mil vai te render menos do que a poupança. Pensando no aspecto mais sombrio, eu estou comprando apartamento, ou eu estou investindo, ou eu estou comprando ações, ou eu tenho, digamos, um pequeno investimento ou uma pequena reserva. Eu perco meu emprego, ou aquela reserva que eu tinha a mais, aquele imóvel que eu tinha alugado, desocupou. Como lidar com esse momento? Esses momentos de crise nunca são fáceis de lidar, né, Elias? Mas eu acho que uma coisa que você tem que fazer é, voltando àquela pergunta do começo, como você lida com situação de crise? Acho que numa situação dessa, de queda da renda, ou da queda dos seus investimentos, ou perda de salário, muitos aspectos, imagino que as pessoas também estejam endividadas hoje, né? Um recente dado do IBGE de Rio Preto é um dado alarmante. Cerca de 60 mil pessoas em Rio Preto estão com nome sujo. Em Rio Preto. Número expressivo. É bem alto, bem alto. Então, diante dessa situação, o que você tem que fazer? E gira em torno de R$1.000 por família, né? Por pessoa que está devendo. Então, mais ou menos, a gente tem hoje em Rio Preto 60 mil pessoas, R$1.000, a gente tem um dinheiro muito bom devendo na praça, cerca de 6 milhões de reais na praça. Como que a gente faz nessa situação? Quando você tem uma dívida, qual que você vai pagar? Você vai pagar o teu boleto da sua geladeira, do seu fogão, ou você vai pagar o banco, né? Hoje, um cheque especial do banco está em torno de quase 600% ao ano, Elias. Né? O banco Está falando em 300% ao ano. Isso é a média, mas se você pegar os bancos mais caros, eles giram em torno de 500%, 600% ao ano, né, de cheque especial. Se você for por cartão de crédito, então isso vai para 800%. Então, o que você tem que pensar é verificar qual é a dívida mais cara que você possui. Essa dívida. Se você não conseguir pagar ela imediatamente, conseguir negociar, tentar negociar. Por exemplo, tentar verificar, qual que é a dívida mais cara, qual que é a dívida que tem mais juros, qual que é o que vai me tirar mais sangue. É o que você tem que procurar resolver isso mais rápido. E depois também, claro, ir ao banco, tentar negociar e verificar isso. Sem fugir, claro, daquelas outras duas dicas. Então, sem botar isso na cabeça. Tentar cortar mais gastos e tentar aumentar a sua renda, né? Ou procurando cursos na internet que você pode aumentar a sua empregabilidade, cursos na prefeitura, no Senac. Tem várias outras instituições que hoje disponibilizam cursos gratuitos para a população, para a gente conseguir melhorar a empregabilidade, melhorar o emprego. Eu até ouvi esses dias uma coisa muito interessante. Os bancos estão agora eles mesmos propondo ajustes nas contas dos devedores. Muitas vezes o indivíduo tem uma conta rolando no banco e o banco está entrando em contato, às vezes até online, com esses devedores e renegociando essa dívida por juros menores. E uma outra coisa mais impactante é que qualquer ação hoje que seja distribuída nas diversas varas, os bancos e o mercado financeiro será informado, não apenas a Receita Federal. Bem, nós vamos fazer uma série longa durante esse período de transição de governo. O André, com certeza, voltará outras vezes. Nós vamos ainda voltar a falar sobre aspectos imobiliários, sobre aspectos jurídicos. E quero já agradecer mais uma vez você, André. Agradeço, Elias. Obrigado pela vou abusar de mais vezes. Quero que você esteja por favor. Estou sempre à disposição. nos trazendo mais informações para nós. Muito obrigado. Tá joia. Muito obrigado também.